futebol, ele é muito mais além do que um esporte. Ele é um bem social, é algo que traz hoje a renda financeira, traz valores, traz dinheiro. E com isso ele move uma economia, principalmente uma economia em desenvolvimento, como a do Estado brasileiro. Os países de primeiro mundo, de alguma forma, encontraram caminhos para desenvolver uma economia que ecoasse na sua população, na sua civilização, né? E com isso transformar aquilo que problemático a nível social, pobreza, miséria, a riqueza, como os grandes países aí que nós temos de primeiro mundo. Primeiro mundo porque não existe miséria, não existe pobreza. E isso significa desenvolvimento, não simplesmente financeiro, dar dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é fabricado por uma máquina, ok? Uma máquina que fabrica o dinheiro. Então, se hoje a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, abrisse a porta do tesouro e pegasse caminhões de dinheiro e distribuísse isso para a civilização, para a população brasileira, do Estado brasileiro, com a miséria não iria acabar, né? Ia se tornar algo mentiroso, né? Porque você, para ter um país de primeiro mundo, não significa que você precisa ter apenas o dinheiro. Nos países de primeiro mundo significa o dinheiro porque isso trouxe até ele. Então nós estamos numa trilha, ok? Eu vou colocar dessa maneira. Do futebol. Futebol no Brasil é algo que traz esse desenvolvimento. Os governantes precisam olhar para esse lado. Nós temos aí ontem, o Show do Esporte trouxe na Cidade dos Meninos, aqui em Santo André, um espetáculo lá de 5 horas. 10 times de futebol jogando, com torcida, com uma animação, com fogos. Tudo isso muito rico. Mas não tem o olho correto, definitivo, o olho clínico para absorver. Deveria ter. No profissional tem. Né? Você vê os times profissionais hoje, tem esse olho clínico, né? Esse olho de desenvolvimento. Um jogador hoje para jogar num time de primeira linha como o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Flamengo, precisa ter muita saúde, disciplina, todos esses valores para poder vestir essa camisa. No futebol amador, caminha para esse lado. Hoje você tem equipes competitivas aí para você jogar, vestir uma camisa de um time de futebol amador, você tem que estar preparado, né? Você provavelmente vai ter que perder alguns dias de sono pensando no jogo, se preparando fisicamente. E os clubes do futebol amador, eles têm uma grande dificuldade financeira, ok? Não quero gerar aqui o que acontece com a torcida do profissionalismo, o jogador veste a camisa por dinheiro. Isso são anarquistas, né? Isso são anarquistas que defendem esse tipo de comunicação, né? Não é nem paródia mais, isso é anarquismo, né? São os radicais. Então, se a coisa for levada a séria, o dinheiro corre junto. Você precisa, porque o dinheiro corre junto, é obrigado a ter dinheiro. Você move uma economia. Se você tiver um dinheiro federativo no qual sustenta esses clubes amadores distribuídos pelas cidades, um grande exemplo é Santo André. Tem muitos times amadores aqui, bons jogadores que se empenham, ok? Então, se você tiver uma estrutura mediana que banque isso e um dinheiro federativo que vá até os clubes e chega até os seus atletas, e esse dinheiro é federativo por quê? Ele não passa dentro dessa martelada de impostos que tem o nosso capitalismo, né? Aqui você tem um capitalismo feroz. Então, quando se fala em dar em alguma coisa aqui, o pessoal puxa o cabelo. São meio analfabetos ainda em termos de economia, é natural.
Mas se você tem um dinheiro federativo que passa por esse caminho, passa por uma veia no qual não é martelado pelo sistema capitalismo privado, e no final da ponta o dinheiro volta para a economia do capitalismo privado, ok? Por quê? Eles vão ter que gastar, né? Eles vão ter que ir no supermercado, eles vão ter que ir na farmácia, eles vão ter que gastar com pneu, vão trocar de carro. E é um dinheiro que tem que ser ordenado e ordenhado, ok? Mamado, ordenhado, quem não sabe o que é ordenhar, sim, por Brasília, pela presidenta, ok? Ela tem que participar disso, tem que haver algo sério em relação a isso, por causa do desenvolvimento. É uma economia que ela está estável e vai continuar sempre. Nós temos aqui muito investimento estrangeiro, muito. 80% do capitalismo das empresas que trabalham aqui são estrangeiras, é natural, nós somos colônia, né? Então, é um país de 500 anos. E ninguém quer mudar isso, ninguém quer mandar ninguém embora. Precisamos expandir a economia, de que maneira? De uma maneira sábia e viável, ok? Então isso sim faz parte de um plano econômico que eu desenvolvi e estou provando isso, por onde ir. E o futebol, é claro, que é um dos grandes pontos fortes para mover essa economia. Nada contra outros esportes, o skate, o pipa, olha, cada um que veste a camisa e luta, ok? Eu jogo bola, eu visto a camisa, eu visto a chuteira e jogo, então eu posso falar. Bom ou melhor, isso agora não vai fazer muita diferença aqui se eu sou um perna de pau ou sou um craque, ok? Nós estamos falando aqui de bem social, desenvolvimento social, desenvolvimento de uma economia, de um país que tem um povo que quer se desenvolver. Então, os vereadores aí que estão no cabide, né? Vamos juntar todo mundo aí, vamos fazer algo para o futebol, vamos começar com uma ponta, vamos chegar nos senadores, vamos até Brasília. Tem que conversar com os governantes, ok? Dinheiro de imposto é só quem não estudou economia, vai me desculpar. São muito analfabetas nesse sistema privado, ok? Vocês não geram um valor total de milhões para falar que isso é dinheiro de imposto. É impossível, nós consumimos também, nós gastamos, ok? O valor braçal não tem preço, em dom, muito menos. Enfim, os especialistas, eu estou falando com especialistas, ok? Mesmo com um linguajar aqui um pouco trajado da maldicção, ok? Não me importo com isso. Mas eu estou aqui passando a informação, né? Eu também tenho a informática como raciocínio. Eu não quero misturar as coisas, vamos falar de economia. Então essa associação dos clubes do Amador de Santo André tem que ir até a liga, tem que fazer um levante, ok? E buscar sim dinheiro, recurso, porque isso move a economia do país. Nós estamos falando só de Santo André, olha o tamanho desse estado brasileiro. Isso move montanhas. Isso vai refletir na economia do país. O PIB, o que é o PIB? Produto de Interno Bruto. Então vamos deixar aí a ignorância de quem é mais ou menor, ou isso ou aquilo, e vamos correr pelo lado correto das coisas, para o desenvolvimento. Então fica aqui a dica do show de esporte. E parabéns aos times ontem na Cidade dos Meninos, a torcida, tudo lindo. Se vocês fizeram mesmo um espetáculo de primeiro mundo. O futebol no Brasil é primeiro mundo, tem que se orgulhar disso. Dizem que foram os ingleses, nasceu na Inglaterra, mas se criou aqui, pode ter certeza. Eu ainda continuo afirmando, se existe Deus no futebol, ele mora no Brasil. Ele veste a amarelinha, ok? Então, show de esporte, economia, tudo envolvido, vamos lá, vamos pra cima e viva o campinho. Viva o futebol amador, que vai mudar o bem social desse país. Primeiro mundo, sim. Dilma.